Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje recebendo como convidada Cláudia Wilson, CEO e fundadora da Biz Studio, uma empresa que é especializada em competitividade comercial, não é, Cláudia? Você pode contar para a gente um pouquinho do que é exatamente isso? Oi, Maurício e Strack, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no canal de vocês. Bom, a Biz Studio ela é especializada em competitividade para as empresas, vamos botar assim, de negócios, né? Desde a startup até grandes empresas. Nós nos focamos em 3 tipos de pilares. A aceleração de startups e empresas focada mais na área de vendas, de crescimento em si. A parte de inovação corporativa, ela está focada na transformação cultural. E, encabeçando tudo isso, a parte de internacionalização. Hoje o mundo é global e a gente tem que estar com o mindset globalizado. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Cláudia, esse foco que você tem, que você comentou, inicial, no apoio a startups, ele é focado realmente, é só startups ou você trabalha também com empresas que já estão estabelecidas há algum tempo? Não, o que aconteceu? Esse programa, na verdade, ele foi desenvolvido porque muitas startups, ao saírem dos programas de aceleração de negócios, me procuram para pedir que eu indique a eles investidores para eles poderem fazer impulsionamento em mídia social. Ou então, eles muitas vezes me procuravam para eu fazer alguma mentoria em termos de como que eles poderiam vender. Eu identifiquei isso como sendo uma dor e desenvolvi uma metodologia de apoio a crescimento de vendas. O que eu chamo de aceleração? Aceleração, na verdade, é um programa em que, eu até brinco, né? Você, além de passar o conteúdo, você tem que provocar que as startups façam numa velocidade para obter um resultado mais rápido. Então, o que eu brinco é um programa de aceleração, ele tem, vamos dizer assim, uma das funções dele é cobrar sempre do empreendedor resultados num espaço de tempo menor do que ele estaria cumprindo as tarefas dele se ele não tivesse com alguém cobrando. E aí, quando eu comecei a lançar o programa, o que acabou acontecendo é que pequenas empresas começaram a me procurar pedindo também para fazer isso, porque eles estavam precisando atualizar o mindset deles. Das turmas que eu já rodei, 20% são de programas, são de empresas tradicionais. A empresa tradicional ela já vem normalmente com um vício e está meio perdido com todas essas novidades, todas as inovações que estão sendo apresentadas no mercado. E ela consegue também aproveitar nesse programa, ela consegue obter grandes vantagens. E acabou que se tornou uma coisa bem interessante, porque o programa tem uma diversidade muito grande. Além da diversidade das próprias startups, porque elas não têm um segmento específico, elas só têm que já estar vendendo, tem que estar com o produto pronto. Eu trazendo a empresa tradicional, a interação entre eles sobre a experiência da tradicional com a experiência do que o empreendedor tem, dá uma riqueza enorme para o programa. Uma coisa interessante que você falou é que as startups chegam depois do processo de aceleração, né? E uma coisa que me parecia óbvia é que durante a aceleração, cuidar de vendas deveria ser uma das tarefas mais com maior foco num processo de aceleração. Claro que encontrar o fit do seu produto e resolver o problema e tal é sempre mais importante ainda do que vender, porque não dá para você vender alguma coisa que não tem ninguém para comprar, mas
entendendo que as pessoas que vão para um processo de aceleração supostamente já identificaram o problema e já tem algum tipo de solução que eles estão tentando resolver, eles só não conseguem, não aceleraram ainda o processo. Uma das tarefas, obviamente, é conseguir acelerar o seu mecanismo de vendas, porque senão você não tem receita nenhuma, e sem receita nenhuma, obviamente vai ficar difícil você botar um negócio de pé, porque você vai só consumir dinheiro dos seus investidores, sejam eles você mesmo, a sua família, ou os investidores anjos, ou algum outro investidor a mais. Mas se você não consegue vender, você está só consumindo capital, né? Ou seja, qual é o detalhe aí? Ou seja, é uma falência realmente essa questão de vendas nos projetos de aceleração? Ou é realmente algo, como você falou, que eles passam muito rapidamente e aí as pessoas ficam cruas e depois não sabem como resolver o problema? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente acaba não falando o nome correto, mas é a aceleração de negócios. Então, a aceleração de negócios é você fazer com que o empreendedor acelere a construção da empresa dele, acelere, vamos dizer assim, ele chegar em mercado. Depois que ele chega no mercado, o que eu digo, ele tem que rampar. Essas técnicas de rampagem, vamos dizer assim, essa metodologia de fazer com que ele rampe, o programa de aceleração não tem tempo, porque ele tem outros itens da empresa que ele tem que se preocupar. Então, o que eu acabo vendo é o seguinte, que essas startups, elas, após saírem, vamos dizer assim, dessa velocidade que eles estão vindo de construir um negócio, de montar um negócio, elas precisam permanecer com uma velocidade de aquisição de mercado. E o que acontece normalmente é não ter essa continuidade. Então, elas se perdem na verdade, elas perdem a velocidade de estarem cumprindo etapas de uma forma muito rápida. E esse gap é que eu estou que eu estou preenchendo, né? Me corrija se eu estiver fazendo uma analogia errada, mas o que você está dizendo me parece muito que quando chega nesse ponto, vamos dizer assim, eles começam um pouco a patinar no desenvolvimento da empresa, porque chegaram até ali... No crescimento da empresa, vamos botar assim. Não desenvolvimento, porque teoricamente ela já está desenvolvida, o negócio está todo desenvolvido, está todo validado, está todo testado. Agora, realmente, falta eles darem aquela crescida exponencial e, teoricamente, é o que se espera. Por que eu usei a palavra teoricamente? Uma coisa que eu digo muito para as startups, que a gente tem que parar de cair vamos dizer assim, tem que... a empresa ela tem que ser do tamanho que você quer. Se você é realmente uma empresa, se você se propõe a responder, vamos dizer assim, uma solução global, você tem que estar já no nascimento pensando que você vai ser global. E aí eu brinco que no batismo, então empresas que pretendem resolver soluções globais, o nome da startup já tem que ser global. Você não pode começar como startup, não, eu vou pensar em internacionalização e globalização depois. Quando chegar lá na frente, você descobre que sua empresa não tem um nome que é aderente ao mercado que você quer trabalhar. Você vai fazer o quê? Vai mudar o nome da empresa? Ou como outro dia, uma startup que resolveu, eu estava fazendo mentoria aqui, qual é a solução que ela arrumou? Cada produto dela, ela vai chamar de um nome internacional, porque agora não dá para ela acha que agora não dá para ela se refazer o branding dela no mercado, né? Então, a solução que ela está achando que ela vai é por aí. Então, o que acontece muito é isso. Elas simplesmente, num determinado momento, elas vêm numa velocidade e na hora justamente de poder crescer, seja o tamanho que ela queira, eu brinco, você pode querer ter um bonsai, que é desse tamanho, ou pode ter uma floresta amazônica que é enorme. Então, ela tem que fazer todo o planejamento de como ela vai alcançar esse porte.
e de uma forma relativamente rápida. Porque também é uma forma relativamente rápida. Há muita cobrança da startup ser extremamente exponencial. Se ela quiser um bonsai, não necessariamente ela precisa ser exponencial. Uma coisa interessante que você está falando, e a gente ouve muito falar de growth hacking. Isso que você está falando não é literalmente growth hacking, porque growth hacking ele fica muito na capacidade, eu acho, de geração de leads. Assim. Ele para num determinado momento onde ele, digamos, o trabalho de growth hacking é muito mais colocar em cima do funil e dali como é que você faz para fazer aquela coisa descer e virar literalmente cliente, que não é tão fácil quanto parece. Aliás, é até bastante difícil, que você pode encher o funil lá embaixo e ter alguma coisa entupida no meio do caminho que não chega nunca nada lá para baixo. Casos assim, ó. É um problema sério, né? Ou seja, explica um pouco da diferença de uma coisa da outra, porque para quem está nos assistindo pode aparecer que é a mesma coisa e na verdade não é, né? Na verdade, o Growth Hacking ele é um conceito que foi criado pelo Sean Ellis, em que ele observou como as empresas se comportavam. E ele identificou que se utilizar técnicas, vamos dizer assim, para identificar oportunidades que gerem crescimento exponencial, isso é um growth hacking, né? Então, se usar técnicas de marketing, o growth hacking ele é focado para marketing. E a preocupação justamente da criação desse programa que eu fiz é esse. O pessoal está focando muito. Eu vou contar uma outra historinha que eu gosto de contar, né? Indo lá, Santa Maria Pentinina, como eu brinco, né? Vocês já devem ter escutado falar sobre produção empurrada. O que acontece? O vídeo parou, Cláudia. Oi? Seu vídeo parou. Vou falar de empurrada, Lei. Quando teve a Revolução Industrial, começou a ter um volume muito grande de produção. E, vamos dizer assim, a gente tinha um mar de oportunidades. Então, as indústrias, vamos botar de modo geral assim, elas não se preocupavam com qualidade e botavam no mercado produto direto. Como tinha um mercado muito consumidor, o que acabava acontecendo? Elas acabavam vendendo toda a produção. Depois disso, a gente veio para o conceito de produção puxada, em que começou a ficar mais competitivo o mercado, se teve que ficar preocupado com qualidade e passou-se a escutar mais o consumidor, vou botar assim. Eu diria que agora a gente está na era da produção desejada. O que é a era da produção desejada? O que eu enxergo é que o growth hacking, ele, dentro das técnicas dele, ele acaba gerando mecanismos de identificar qual é o desejo do consumidor ou fazer com que o consumidor passe a ter aquele desejo. E, em função disso, você começa a realmente produzir o seu produto, né? Seja ele serviço ou produto físico mesmo, né? Então, o que acaba acontecendo é que é como se tivesse uma ditadura agora em que você tem que estar gerando esse desejo, você tem que estar gerando esses dados para você poder consumir, para identificar qual é o desejo. E o que acaba acontecendo é que o pessoal esquece do back-office. O back-office que eu vou chamar era comercial. Então, por exemplo, eu tenho vários casos, tem até uma startup, que eu não vou citar o nome, que eu diria que chegou no programa, ela já estava com o investidor, ela chegou no programa queimando 10 vezes o que ela realmente deveria queimar em termos de mídia social. Isso me dava uma dor no coração, porque ela, como o Strack falou, ela gerava muito lead,
e por mês ela ficava com uma quantidade enorme de backlog que ela não conseguia atender. Por quê? A área comercial dela não estava estruturada. Então, chegava aquele monte de lead e quem que ia fazer o quê? Pessoal, equipe, até que ela tinha, mas ela não tinha processo. Então, o que acaba acontecendo é que eu ensino a montar um processo, ensino eles enxergarem qual é o... Não é que eu ensino eles a montarem um processo, eu induzo eles a montarem um processo de acordo com a cultura da empresa. Que a outra coisa também importante é o seguinte, toda a questão de marketing, sua área comercial, ela tem que ser ligada diretamente com a cultura da empresa. Como você quer que passe a imagem da sua empresa para o seu consumidor? Sua área comercial é uma área que vai ser face-to-face? Pode ser, não dá para escalar muito, mas dependendo do tamanho da empresa. Não, sua área comercial vai ter um desses botzinhos que vai conversar com você de uma forma bem coloquial. É outra forma de cultura da empresa. Você tem que passar a imagem de como que a empresa quer se posicionar perante ao consumidor, desde a área, vamos dizer assim, da empresa inteira. Mas a área comercial e a área de marketing são as mais importantes, porque elas passam a imagem da sua empresa para o consumidor. Se você não montar isso de forma consciente, você está dando um tiro no pé. Deixa eu pegar a carona aqui em duas coisas que você falou e tentar fazer uma ligação que me parecem ser coisas que têm uma relação interessante. Você comentou sobre a questão do tamanho da empresa que você quer criar. Obviamente, nem todo mundo quer criar uma mega empresa, nem todo mundo que quer vai conseguir. Mas o fato é que muita gente não tem o desejo de criar uma mega empresa, tem o desejo de criar um negócio que atende um determinado nicho de mercado e que, dentro daquelas características, não vai precisar nunca se tornar uma empresa gigantesca, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto que você colocou foi essa questão de você buscar refletir a cultura da empresa em como você se posiciona e tal. E essas duas coisas me parecem muito ligadas, porque a empresa que quer se posicionar para um determinado nicho, que não tem o desejo de se tornar uma mega empresa, vamos dizer assim, gigantesca, ela vai ter uma forma de se posicionar diferente, né? Todo o processo, desde como ela trabalha, que imagem ela passa, vai ter que ser diferente. Sim. O que acaba acontecendo? Vamos lá. Eu voltaria... É uma palavra que também é batida, mas realmente eu acho que ela transmite a ideia. Tudo depende do propósito que você quer que a sua empresa atenda, né? Então, se você tem um propósito que vamos dizer assim, mais regional, ele nunca vai atingir, vamos dizer assim, uma forma globalizada, né? Então, toda a questão qual é o problema que eu estou resolvendo? Qual é o propósito que eu estou montando no negócio? Há propósitos que realmente são nichados, há propósitos que são globais. Então, isso é a primeira coisa que, vamos dizer assim, a gente tem que estar observando, né? A segunda, justamente, qual é o tipo de mensagem que eu quero passar para os meus consumidores. Falando em mensagem, eu vou abrir um outro tema aqui que é muito importante, que é o seguinte, que eu sinto muito, né? Nesse programa de aceleração de vendas, né, que eu chamo de Hypergrowth, o que eu tenho identificado é que a maioria das empresas, startups ou empresas tradicionais, elas não têm identificado exatamente quem é a persona. E o que eu bato muito hoje em dia quem é a audiência, com quem que você está falando, que mensagem que você vai passar. Às vezes, para um processo de decisão de compra, você tem 4, 5 personas que têm que ser todas passadas até aqui realmente caneca. Em cada momento desse, você tem que ter uma mensagem para aquela pessoa que quer escutar. O cara da área financeira, ele não quer saber,
exatamente do propósito que o seu produto está resolvendo. Ele quer saber qual é o melhor custo-benefício para ele adquirir aquele produto. Já a pessoa que é da área operacional, que realmente vai estar utilizando o seu produto, pensando aqui num B2B, tá? Que vai estar usando o seu produto, ele não quer saber, entre aspas, o preço. É claro, o preço é uma decisão secundária para ele. Ele não tem essa meta para cumprir. Então, uma coisa que eu observo muito é que as pessoas, isso aí de um modo geral, até aqui entre nós, né? Eu tenho que falar o que vocês querem escutar, o que vocês estão precisando escutar. E eu tenho que identificar o que é que vocês querem. Então, esse processo de, vamos botar assim, de growth, né? O growth hacking, uma das coisas que ele é focado, aí voltando aí ao tema inicial, é ele obter o máximo possível de dados e informações para, com essas informações, eles poderem estar atendendo o consumidor. E, para que você obtenha essa informação, você tem que passar a mensagem correta para poder você ter o retorno correto do entendimento do que você passou e aí sim você ter o dado correto para você poder trabalhar. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que o pessoal não faz isso. Quando, algumas vezes, né, você utiliza as mídias sociais. Pronto, agora você está de volta, Cláudia. Agora, um outro enquadramento. Então, Cláudia, uma coisa interessante que você estava falando era das diferentes personas, né? Ou seja, a empresa, eu acho pouco provável que as empresas não tenham a sua persona de fundo identificada, mas e eu concordo com você que é difícil verificar, que quando você vai vender o seu produto, se ele não é literalmente um produto B2C, se ele é um B2B, o processo de venda é mais complexo. E aí você vai ter, de fato, que lidar com N outras personas das quais você nem imaginava que estariam participando do processo e que muitas vezes transformam o seu processo de venda num processo muito mais complexo, porque você jamais tinha imaginado ter que lidar com um financeiro, com um operacional, com, sei lá, com uma pessoa de compliance, com um departamento de compras que vai pedir um monte de detalhes técnicos da sua empresa e tal. Que, inclusive, para algumas, no caso de algumas startups, esse é um grande problema a ser resolvido, né? Porque a empresa maior acaba pedindo tantas seguranças para uma startup que acabou de nascer que o cara não tem como entregar aquela segurança toda. Isso aí também acho que já vai de uma questão de maturidade do outro lado quando está tentando comprar de uma startup. Mas, como você falou, esse problema ele realmente é relevante, dado que inviabiliza o processo de venda. Né? Sim. Deixa eu voltar mais Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, na área B2C, né? Às vezes o que acontece, isso é comum eu pegar, quando essas startups resolvem fazer esses programas de growth e querem impulsionar a mídia social, elas normalmente vão dizer assim, por feeling. O growth hacking, justamente, uma das técnicas que ele usa é o marketing orientado para experimento. Então, aquela brincadeirinha do AB, teste de AB e tudo, ele é muito utilizado. A questão de você obter as informações das mídias para você poder trabalhar, nada mais é te dar informação suficiente para você fazer os testes. E o que acaba acontecendo? Que eu falo muito, né? Você tem que saber qual é a mídia social para o seu público. Em termos de marca, de branding, eu concordo que você tem que estar em todas as mídias sociais, mas em termos de venda, você tem que saber onde o seu público está. Você simplesmente dizer, vou lançar no Facebook, o Facebook é uma excelente ferramenta, mas não necessariamente é o habitat do seu consumidor. Por exemplo, o Twitter, vamos dizer assim, é uma tese que eu estou construindo agora, né?
Eu tenho observado que o Twitter ele é muito utilizado pelo pessoal de mercado financeiro. É uma ferramenta que eu acho que é rápida, que eles gostam, e segundo as minhas validações, que eu também adoro fazer validação, se eu tiver um produto que o consumidor, vamos botar, é do mercado financeiro, seja ele B2B ou B2C, eu, a princípio, a primeira mídia que eu iria fazer um teste seria no Twitter. Não faria, por exemplo, no LinkedIn. Apesar do LinkedIn ser uma mídia que, vamos dizer assim, parece ser mais aderente ao mercado financeiro, do que eu tenho visto, o pessoal do mercado financeiro está mais ligado a um Twitter. Então, esse tipo de deixa eu testar onde é que o meu consumidor está, para eu poder falar com ele o que ele quer ouvir, que essa é a segunda etapa. O que ele quer ouvir? Então, eu tenho que saber coletar informações, aí a gente entra com a questão da inteligência competitiva, para poder trabalhar os dados e saber o que o cliente quer escutar e em que mídia. E esse pessoal normalmente não faz. Esse pessoal normalmente gasta uma baba enorme com um monte de mídia, com várias ações, vamos dizer assim, de marketing digital, sem realmente saber. Às vezes, há casos que o consumidor é mais o feijão com arroz do e-mail marketing. É ali que você vai falar com ele. Não adianta você usar essas mídias digitais. Você tem que entender, qual é a cultura do cliente que você está tentando atingir, né? Porque você está indo no nicho, qual é a cultura daquele nicho, né? Mas o que eu observo muito de algumas coisas que são engraçadas, né? Quem já tem algum tempo de mercado já tem alguma maturidade. É ruim falar isso, mas já tem uma maturidade, uma certa maldade, vamos botar assim. Normalmente o startupeiro, ele ainda está fazendo os experimentos dele. Ele ainda está aprendendo as coisas. E o que acaba acontecendo é que, às vezes, ele gasta muito tempo num estágio em que, fazendo um programa de aceleração, eu queimo o tempo que ele gastaria. Hoje está crescendo muito também, desculpa te interromper, mas eu não quero perder o meu pensamento. Está crescendo muito também o uso de influenciadores digitais, né? E aí, de novo, os influenciadores muitas vezes eles não estão necessariamente em todas as mídias como voz. Eles até podem estar para, obviamente, gerar negócio para eles, os influenciadores. Mas ele sempre tem aquela mídia principal onde ele se manifesta. E como ele muitas vezes tem uma rede muito grande, por isso ele é um influenciador, isso gera, digamos assim, uma possibilidade de uma quantidade de leads muito significativa. O que pode acontecer, e que eu acho que é exatamente esse o ponto que você está tocando, é que eu posso receber uma enxurrada de leads que não me interessam, no fim das contas. Porque eu fui falar com um influenciador onde ele é fantástico, sei lá, para um público de infantil. E eu vendo, sei lá, roupa feminina para adulto. Não adianta. Ou seja, o cara fala para o público infantil, se eu vendesse roupa feminina infantil, tudo bem, é um pedaço do público do cara. Mas eu vendo roupa feminina para adulto, não adianta eu usar um influenciador de criança, porque ele vai me gerar muito lead, de repente, mas é um lead que eu nunca vou vender nada, porque não é o público que eu atendo, né? Então, ele tanto pode gerar muito lead, quanto ele pode gerar lead nenhum. E aí a gente cai no quanto você gastou para estar presente nesse local. Essa é a grande preocupação que eu tenho. O que acaba acontecendo muito é que em vez de... desculpa. Ao mesmo tempo que você está tendo que se preocupar, então vamos aí no seu exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenha contratado um influenciador e que ele tenha gerado muito lead. Hoje em dia, o que acaba acontecendo é o que se faz com a área comercial?
que, voltando na historinha que eu estava contando, né? A gente está na era, que eu brinco, da produção por desejo. Produção puxada, produção empurrada e produção desejo, que eu chamo, né? Como que você vai poder atingir o desejo de uma determinada pessoa se você está na mídia errada, se você está gastando muito para obter aquele lead, né? E a partir do momento que você obteve aquele lead, que é o grande problema, como é que você faz a conversão? O pessoal não fala muito até fala de conversão, mas o que eu falo muito para os meus acelerados, vamos botar assim, tem uns indicadores que eles têm que entregar todo mês. E uma coisa que é engraçada é que, quando eu começo a cobrar, eles começam a me responder falando só da parte boa, né? Tipo assim, eu vou ficar super orgulhosa deles. E eu digo para eles, eu não quero saber da parte boa, não. Eu quero saber da parte ruim. Por quê? A parte ruim, por mais que a parte boa, vamos dizer assim, o retorno que eu tenho deles é que eles têm tido crescimento exponencial. Eles ficam todos felizes com o crescimento exponencial. Mas a pergunta é, um crescimento exponencial a que preço? Quanto que ele está gastando para uma exposição para a área de marketing dele, em que está dando um crescimento exponencial? Será que, se ele gastasse um pouco menos, ele não continuaria com esse crescimento exponencial? Ou será que, se ele gastar um pouco menos, ele não ultrapassa esse crescimento exponencial que ele está tendo agora? Isso tudo eu consigo, entre aspas, respostas, quando eles me preenchem os indicadores que eu digo para eles, eu quero saber o errado, vamos dizer assim, o que está dando negativo, porque ali eu posso trabalhar e exponenciar mais ainda eles. E esse negativo, vamos botar assim, normalmente ele é concentrado na área comercial. Porque, por exemplo, qual o churn da empresa? Tudo bem, está crescendo muito, mas o churn é muito alto, está dando tiro no pé, não está nadando sem sair do lugar, entendeu? Então, não adianta você me dizer, ai, Cláudia, olha só, eu estou gastando, sei lá, 50 mil reais em marketing digital, vamos botar assim, eu estou tendo um crescimento de 100% e o meu churn é 80%. Explica o que é churn, porque tem gente que pode estar nos assistindo que não sabe o que é o churn. Churn é o índice que identifica o número de clientes que saem, o percentual de clientes que você tem com o percentual dos clientes que saem. Então, é muito comum, às vezes, você chegar e achar que está tendo um crescimento muito grande, mas está indo tudo pelo ralo, não adianta. Ou seja, na verdade, o que você está dizendo é que você até tem um crescimento de venda, mas o cara não fica com você. Então, o seu esforço continua sendo sempre grande, né? Que eu acho que esses são os detalhes que as pessoas, às vezes, não percebem. Ou seja, você pode até vender muito, mas o seu esforço de venda permanece sempre muito grande e você não consegue, vamos chamar de fidelizar esse cliente. E aí, claro, que depende de produto para produto, né? Tem produto que realmente você vai ter muita dificuldade de fidelizar, porque pode ser um produto onde o ciclo de compra do cara é longo, ou seja, quem compra carro, o cara não compra carro todo dia. Então, fidelizar é importante? É importante, mas de quanto em quanto tempo o cara troca de carro? A cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos? Claro que é importante fidelizar, mas não é a mesma coisa que um cara que vende, sei lá, leite. Você compra leite toda semana. Então, fidelizar esse cara é muito mais importante do que o outro caso, onde você tem um ciclo muito maior, onde ele pode desistir, voltar atrás no meio do caminho, porque o tempo até ele tomar nova decisão de compra é muito grande, né? Isso parece um pequeno detalhe, como você acabou de dizer, mas isso é custo direto que diminui na sua rentabilidade. Na hora que você vai analisar o teu resultado, você tem uma linha lá de custo de aquisição de cliente, que foi o que você não falou, você falou do churn, você não falou do CAC, onde o seu CAC está sempre alto e você não sabe por quê, porque, na verdade, você está errando em algum ponto dali para depois, né? Sim, porque você demora para estar convertendo e
Hoje mesmo eu estava falando que eu estava fazendo eu chamo de advisor, né? É uma mentoria em que realmente há uma troca financeira entre eu e uma startup, né? E ela recorrentemente ela me conta de que ela atende ao cliente, mas o atendimento do cliente no final ele não fica satisfatório. Não fica satisfatório porque tem um contrato e se começam a fazer acordos verbais. E ele entende uma coisa e o cliente entende outra e os acordos não estão satisfatórios. Por mais que se diga faça um adendo ao contrato, não rola, né? Então, o que eu tenho implorado, a palavra certa é implorar, manda um e-mail dizendo o que foi que vocês acordaram nessa última conversa. Cada conversa você manda pelo menos e-mail. Alguma coisa tem que estar escrita para que se acorde, olha, para que se confirme que esse foi acordado. Isso é bem mais comum, como você está dizendo, em empresas de serviço, né? Quando é uma empresa mais de produto, a tendência disso acontecer é um pouco mais baixa, porque o cara está levando já o produto, né? O máximo que pode acontecer é você dizer que aquele produto tem uma determinada funcionalidade, quando ele vai usar, descobrir que aquela funcionalidade não é exatamente como você como você divulgava. Mas aí, digamos, é uma situação um pouco diferente de quando você vem de serviço. Serviço realmente é muito mais difícil porque tem isso que você falou. Tem que ser muito bem especificado porque o serviço ele trabalha com o inconsciente, né? Com a percepção, né? E aí, quando a percepção que eu tenho de uma determinada coisa que você está dizendo pode ser diferente daquela que você está falando. Então, a única forma de resolver esse problema é deixando a situação mais clara, né? Ou seja, um contrato, como você falou, especificando exatamente qual é o entregável, de que forma é o entregável e que benefício você vai colher disso. Você pode até ter uma percepção esperada diferente, mas eu falo, amigo, esse foi o contrato que a gente fez. Eu disse que ia te pintar a parede de amarelo, o amarelo era um amarelo ovo, e com isso a sua parede ia, sei lá, irradiar mais luz, você vai diminuir em 3% a sua conta de luz. Então, a sua conta de luz está diminuindo em 3%, o amarelo é ovo, mas eu não gosto de amarelo ovo, está no contrato. Está no contrato. Então, isso é uma coisa que é recorrente. Mas, voltando à parte, tem vários casos, vamos botar assim, em termos de marketing que a gente pode utilizar, né? Outro dia você, Strack, até curtiu uma coisa que eu achei engraçado que um cara colocou, que eu ia até comentar. Ele falou assim, por que agora virou febre de podcast? O que eu tenho visto? Existem várias ferramentas de conteúdo. E aí volto também a dizer, depende do cliente. O que o pessoal agora, eu acho que de modo geral está entendendo, e aí também tem uma questão de preguiça, né? Porque está todo mundo com preguiça de ler, todo mundo só quer escutar. O que acaba acontecendo é que realmente o podcast está sendo, vamos dizer assim, uma ferramenta na modinha que está sendo consumido de um modo geral. Mas me faz lembrar o e-book. Lembra quando o e-book apareceu? Eu, hoje em dia, quando eu vejo o e-book, eu fico até... não aguento mais ver e-book na minha frente. Acho que vai acabar acontecendo isso também com o podcast, entre parênteses. É claro que tudo vai permanecer para aquele consumidor que consome aquela mídia de conteúdo. Então, daqui a pouco, como foi o caso do... A gente teve primeiro a saravada, vamos botar assim, de e-mail marketing. A gente ainda continua utilizando porque existe um consumidor que consome conteúdo com e-mail marketing. Passamos para o e-book, que também teve sua febre total, mas ele continua utilizando porque ainda tem gente que prefere ele do que o e-mail marketing. E agora a gente anda com uma fase de podcast bem grande e que daqui a pouco também vai se ajustar. Então, vamos dizer assim, tudo isso faz parte do growth hacking,
que é justamente você estar expondo ferramentas, e aí essas ferramentas realmente te dão informações para você poder identificar quem é o seu nicho, que é o seu público-alvo, e aí sim você trabalha intensamente com aquela ferramenta, enquanto o seu, vamos dizer assim, público-alvo consumir aquilo ali. Mas normalmente é por um bom tempo. Agora, tudo bem, então a gente fez tudo isso, eu estou com o meu público-alvo. Agora, o back-office, que é que eu chamo, né? Como é que é a sua área comercial? O que eu encontro muito é que não existem processos. Eu entendo que uma startup, ela tem... normalmente, a startup também trabalha com uma estrutura enxuta. Então, eu faço a brincadeira que a pessoa na área comercial, às vezes, está utilizando mais de um chapéu de uma determinada operação. E isso tem que estar formalizado. Então, você tem que construir o processo definido, e aí sim você pode dizer, olha, Strack, você é responsável pelo processo 1 e pelo processo 4. Longo, você é responsável pelo 2 e também pelo 4. Mas se tem 2 responsáveis, quem é, entre aspas, o pai do 4? Que é outra coisa que acaba... Então, o que acaba acontecendo é que, como isso não é formalizado, fica um samba do crioulo doido da área comercial e o cliente fica abandonado. E aí você vê o seguinte, isso aqui é cliente. Você já fez todo o processo de lead, geração de lead, então a área comercial ele tem que estar lidando com aquele cara que já está em casa. E não é fácil. Sem processo, você não consegue escalar, vamos dizer assim, um atendimento comercial para o consumidor. Bom, Cláudia, eu queria agradecer você por tomar o tempo para se juntar a gente aqui. A gente está chegando perto de 1 hora aqui que a gente está conversando, o que é uma coisa assim... Mas eu tenho mais uma coisinha para falar. Seja muito bem-vinda. O que acontece? Nessa brincadeira que eu fico falando de produção empurrada, né? A quarta tipo de produção, para mim, é a produção individualizada. O que eu chamo de produção individualizada? Cada dia mais a gente está caminhando para o consumidor se achar único. E como é que a gente vai conseguir que esse consumidor se ache único? Com todas essas metodologias de obter informação sobre o consumidor, eu vou chegar num momento que eu vou ter 1 milhão de dados de 1 milhão de pessoas. Muito mais do que isso, né? E as empresas, tanto a área comercial quanto a área de marketing, elas vão precisar trabalhar esses dados para que você se sinta um único cliente da empresa. Que você não tem mais o cliente preferencial. A gente já passou dessa fase, vamos dizer assim, do VIP, né? Agora, a tendência é que o consumidor vai se achar que eu sou único. Só que eu só vou poder ser única a hora que realmente, com inteligência artificial, eu conseguir manipular a informação de todo mundo e conversar com você exatamente só sobre os seus dados. Mal ou bem, hoje em dia, a gente dá uma nichada, a gente ainda trabalha, vamos dizer assim, com um certo segmento, mas a tendência vai ser a individualização. E ela vai, ou melhor, a impressão da individualização, né? Eu vou achar que eu sou a única cliente, que todo o produto foi criado única e exclusivamente para mim. Então, essa é o que eu queria comentar assim como final aí do nosso bate-papo. Essa é a grande vantagem desse modelo que a gente faz, que a gente não tem um limite impositivo, né? Então, a gente mais ou menos direciona para a gente ficar dentro de um determinado período de tempo, mas 1 minuto a mais, 2 minutos a mais não vai fazer a menor diferença no final. Se alguém chegou a gente até aqui, ele vai ouvir mais um pouquinho com tranquilidade, né, Alexandre? Exatamente. Cláudia, acho que uma última coisa que você não falou, que você falou o tempo todo, mas não disse o nome. O nome do seu processo chama-se BIZAP, não é isso? BIZAP. Porque... de abelha, up de vamos. Então tá bom, porque você falou o tempo todo do processo da aceleração, mas você esqueceu de falar o nome.
E então agora no final, pelo menos as pessoas sabem qual é o nome. A gente pode botar embaixo do vídeo o nome, o link da Biz Studio para que as pessoas possam encontrar você mais facilmente. Obrigada. E obrigado por ter participado e por ter dado o seu tempo aqui para instruir as pessoas sobre essas questões. Um abraço e até o próximo. Até o próximo programa. Obrigada.